o curso técnico, né? Como funciona o curso técnico para a segurança do trabalho. No caso, ela perguntou especificamente um que vocês haviam já anunciado Então, aqui. no caso, é o de assistente de perícia que o companheiro Ricardo falou, né? Isso. Mas você, no caso, para se tornar um perito, no caso, Um técnico, técnico. nesse caso, um assistente de perícia, né? Porque quando o trabalhador ele recorre à justiça, então, por insalubridade ou por doença, que no caso aqui, como o companheiro Ricardo falou, esse rapaz, essa senhora que perguntou sobre o peso, né? No final das contas, o mau uso, o mau carregamento desse peso vai acarretar doenças. E essas doenças vão prejudicar o trabalhador, né? Porque o peso excessivo, ele traz malefícios. E um desses é a doença. Então, essas pessoas, quando saem da empresa, recorrem à justiça. E a justiça nomeia o perito, né? E o perito vai, em loco, dentro da empresa, verificar essas condições, para dar o parecer para o juiz. E a empresa ela pode também contratar o assistente de perícia, que é a pessoa que vai defender a empresa no caso dessa perícia. Para ser o técnico é outra história. Então isso, para ser o técnico você tem que ter um nível médio completo e fazer um curso que vai de 1 ano e meio nas escolas técnicas aqui da cidade. Ok, muito bem, Rafael. Vamos aos temas de hoje, então. Falar de riscos que não vemos, né? Os riscos que não vemos durante o exercício do trabalho. Explica um pouquinho, então, como é essa questão, onde é que estão esses riscos que passam despercebidos. Bem, como a gente já estava falando, é engraçado ouvir isso, mas o risco, o peso, a repetitividade, a fiação exposta, um buraco no piso, uma lâmpada quebrada e outros riscos que a gente, no nosso dia a dia, se acostuma tanto a ver que passa a deixar de enxergar. Então, quando acontece um acidente, aí é que o brasileiro, pela sua cultura, é que vai tentar fechar a porta para que o ladrão não entre, né? É a nossa cultura. Mas o prevencionista, o profissional de segurança, ele identifica esses pequenos riscos e daí a probabilidade de acontecer um acidente dentro do ambiente de trabalho, né? Então, são riscos simples, às vezes, em que você diz, não, deixa para lá, não vai acontecer nada não, né? A gente tem essa cultura. E quando menos você espera, ou você se acidenta, ou alguém próximo seu também se acidenta. Até dentro de casa mesmo. Então, dentro da segurança do trabalho, nós classificamos esses riscos. O profissional de segurança, ele envolve o seu trabalho todo na classificação desses pequenos que podem se tornar potencialmente grandes riscos, né? Então aqui a gente tem como exemplo, por exemplo, trocar um botijão de gás, limpeza de um telhado, uma jardinagem, limpeza de um piso. Considerados desprezíveis os riscos nesse caso, né? Isso. Limpeza de pequenos galpões, né? Pintura, manutenção do telhado, uma marquise, um serviço de eletricidade, um encanamento, são serviços corriqueiros, mas que apresentam aqueles riscos. E que muitas vezes a gente tem aqueles pais de famílias que até por falta de dinheiro vai para a velha gambiarra, né? Isso. E aí o problema fica sério. Porque quando você não é profissional, a coisa fica difícil, né? Pois é. Existem ferramentas, não é isso, gente, para uma execução de tarefas com segurança? Existe aquele passo a passo, aquelas ferramentas. Passo a passo. Né? Nós usamos procedimentos, usamos checklists, fazemos palestras e conscientizamos o trabalhador e a empresa na eliminação desses riscos. E em casa deveria ser do mesmo jeito. Né? A gente já teve acidentes aqui em Campina Grande que crianças até morreram por causa de uma tomada que não estava isolada, né? Isso marcou muito a minha memória, quando uma criança morreu, quando foi acionar uma tomada e a tomada estava descascada e a criança levou um choque de 220 e morreu. Por culpa de quê? Uma simples manutenção na tomada. Então não é diferente no mundo do trabalho. Às vezes temos as gambiarras, temos os problemas, temos os riscos e não cuidamos. Faz parte da cultura do brasileiro, né? Então, primeiro tem uma lista de verificação para certificar. Nós fazemos essa lista de verificação e dentro dessa lista de verificação tem vários itens que consideramos primordiais para que você exerça sua atividade com segurança. Uma análise preliminar de risco. Também a chamada APR é um instrumento que a segurança do trabalho usa em atividades de risco alto ou de médio risco, para que a pessoa não seja exposta ou se acidente. Então, antes a gente faz essa análise, e essa análise ela indica todos os procedimentos, cuidados e medidas preventivas que devem ser tomadas pelo trabalhador.
Verificação do ciclo de trabalho. Também, nós verificamos o ciclo de trabalho, desculpa. O ciclo de trabalho de todo trabalhador, desde o momento que ele pega uma peça até o momento que ele transforma essa peça em um produto. Então esse ciclo de trabalho vai envolver uma série de movimentos, uma série de fatores, e nós analisamos esses fatores para ver qual a probabilidade de um acidente acontecer. O DDS, é o Diálogo Diário de Segurança. Isso, é uma parte bem técnica, né? Mas nós usamos isso corriqueiramente nas empresas. Todo dia antes de se iniciar a atividade, nós falamos da parte dos riscos, nós conscientizamos o trabalhador para que ele comece o dia já pensando em não se acidentar. Cartão PARE é o quê? Cartão PARE é um sistema de travamento que é usado hoje muito na parte de manutenção. É um cadeado com cartão, certo? Que trava o sistema de acionamento da máquina. Então, uma pessoa vai fazer manutenção na máquina, o mecânico, o eletricista, ele usa esse sistema de travamento para que pessoas acidentalmente não venham ligar a máquina enquanto ele está lá dentro. E a gente já teve acidentes aqui em Campina Grande que pessoas morreram dentro de máquinas porque não tinha ninguém olhando e quando o cara chegou para operar a máquina, não tinha nenhum sistema de travamento. Ele empurrou o dedo lá, o cara que estava lá dentro foi moído, levou choque. E isso acontece corriqueiramente. Pois é, existe um questionário prévio, né, também, Rafael, com relação às perguntas, né, na hora da execução do trabalho com vistas a esses riscos. Né? Isso, eu já realizei esse tipo de trabalho, eu conheço os riscos desse setor, eu estou em condições para realizar esse trabalho, estou habilitado para realizar, né? Isso. Conheço o procedimento, conheço os perigos de cada etapa do trabalho, estou utilizando os equipamentos de proteção individual previstos, Isso. As ferramentas são adequadas à tarefa e estão em condições de uso, e eu conheço o que devo fazer em caso de emergência. Isso. Bem completo, né? Bem complexo. Você vê aí que temos uma gama de fatores, né, que no seu objetivo principal é organizar o trabalho, né, treinar o trabalhador e mostrar a ele que ele não está dentro de um setor e não há riscos, porque muitas vezes os trabalhadores do nosso país, eles ignoram. Fazemos esse treinamento, mostramos os procedimentos, conscientizamos para que ele use o equipamento de proteção e ainda por cima a gente treina no caso de, se acontecer um acidente, como ele deve proceder. Então é uma temática toda voltada para que o acidente ele não aconteça, mas se acontecer, ele também saiba agir. Com relação a esses riscos ambientais. Isso, nós temos essas 5 categorias de risco que a segurança do trabalho ela classifica, que é o risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente, né? O risco físico, vou dar um exemplo, o ruído. Uma máquina com ruído excessivo. Então, ela pode causar doenças, até a perda auditiva, se não for tomada medidas preventivas. O risco químico são os produtos químicos que são envolvidos no processo de trabalho. Se o trabalhador não tiver proteção adequada e treinamento para até manusear, há o risco de acontecer um acidente, né? O risco biológico é o contato com bactérias, vírus e outros tipos de ameaças. Isso a gente encontra bem presente no ambiente hospitalar, por exemplo, né? O risco ergonômico, eu vou citar aqui, já que ficou o exemplo. O risco que esse rapaz da água mineral está envolvido é um risco ergonômico. Peso excessivo, repetitividade, e aí surgem as doenças como a lesão por esforço repetitivo, e outras doenças que vão incapacitar o trabalhador. E encher o INSS de pessoas com perda da capacidade de trabalho. Pois é, infelizmente, né? Quando não há essa prevenção, existem as consequências. São muitas consequências. Tem o ouvinte Renato de Monte Castelo que está perguntando qual é a proporção fiscal empresa na Paraíba. Quantos fiscais, é suficiente, não é? Tem esses números? Eu vou falar de uma realidade que hoje acontece. Nós na área de segurança sabemos. Hoje a gente tem uma defasagem nacional enorme. Aqui no estado da Paraíba, Ricardo, nós temos na atual Campina Grande, por um esforço do Ministério do Trabalho, hoje nós temos 2 fiscais para toda a nossa região e cidade circunvizinha. O compartimento da Borborema? Todo o compartimento. Há uma queda enorme na fiscalização, onde o governo, que é o provedor dessa fiscalização, tem mantido o índice muito baixo de auditores fiscais em todo o Brasil. A gente tem um déficit de 3.500 auditores fiscais. Hoje o quadro é reduzido e a cada dia a mais
os profissionais vão finalizando sua carreira, né? E o quadro não é reabastecido, não há concurso. E agora com a junção do INSS e Ministério do Trabalho, é que nós não sabemos como fica a situação. Então, o trabalhador ele perde muito, porque o efeito da fiscalização é que garante ao trabalhador medidas de segurança e trabalhistas. Então, o nosso país perde, a nossa economia perde e o trabalhador principalmente perde. Quer dizer que com a fiscalização deficitária, o trabalhador está em risco constante, né? Se as empresas não cumprem esse papel de garantir segurança e saúde do trabalhador, não é isso? Perfeitamente, Mônica. Muito bem, gente. Se vocês quiserem acrescentar algo, o Ricardo já adianta para a gente o tema da próxima quarta-feira, inclusão das pessoas com deficiência, né? Acolhimento de pessoas com deficiência nas empresas. Então, o ouvinte que já tiver dúvidas, né, pode aqui mandar para a gente através do e-mail jornaldamanhã.radiocaturité@gmail.com ou através do nosso WhatsApp também, deixar a sua pergunta através do 987 37 69 22 sobre esse tema e sobre outros também que porventura o ouvinte queira deixar, mas na próxima quarta trataremos de acolhimento de pessoas com deficiência nas empresas. A inclusão do portador de deficiência é um tema muito importante e eu deixo logo uma dica, quem for deficiente, escute-nos na quarta-feira, porque se você quiser trabalhar, a gente vai dar dicas quarta-feira para que você entre no mercado de trabalho. Muito bem. Ok. Contatos, pessoal, para quem quiser falar com vocês. Meu telefone, Rafael Campos, é só entrar no 99664285. E aí você entra em contato comigo e a gente pode te ajudar, você trabalhador, a encontrar o caminho contra os malefícios dentro do trabalho. Né? E, Mônica, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, foi da última pergunta do último programa, sobre o sistema de gás. Sim. Quem fiscaliza? Então, a gente fez uma pesquisa e, infelizmente, aqui em Campina Grande não tem nenhum órgão responsável pela fiscalização do sistema de gás. No caso, dentro dos condomínios. Exatamente. Né? Foi nesse sentido. Nós temos em João Pessoa uma lei municipal que obriga lá a prefeitura, a própria prefeitura, fiscalizar o sistema de gás. Entendeu? Lá aqui em Campina Grande, infelizmente, no caso, já usando a jurisprudência, seria responsabilidade da prefeitura prover essa fiscalização. E é um tema bastante, vamos dizer assim, para nós, porque nós vimos pessoas, síndicos ligando, e um sistema de gás sem manutenção e inspeção pode levar um quarteirão inteiro, não só uma casa. Então, fica a pergunta, né? Quem vai fiscalizar? Há pessoas ligando e perguntando como resolver o vazamento de gás na sua tubulação. Então fica aí os responsáveis a palavra. Muito obrigado, Mônica, e um bom dia a todos. Muito obrigada. Ricardo Moraes, Rafael Campos e Roberto Farias, os colaboradores aqui da quarta-feira, falando sobre segurança e saúde do trabalhador, saúde e segurança no trabalho. Você pode deixar aqui sua pergunta para a próxima quarta-feira. Bom dia.